Muito obrigado, Guilherme, a vocês, à Sociedade Espírita Irmã Rosália, à Federação Espírita do Distrito Federal e a todos aqueles que estão nos acompanhando, via uma plataforma virtual, dada a nossa necessidade no momento de uma permanência e da observação desse distanciamento social, que hoje é uma medida de suma importância para a manutenção da nossa vida, do nosso equilíbrio e do nosso bem-estar. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Boa tarde a todos vocês. Nós vamos hoje procurar conversar um pouco. Na verdade, a nossa intenção não é nos colocarmos aqui como um professor, mas é de trazer algumas reflexões em torno de Kardec e a mediunidade, que foi um trabalho grandioso desenvolvido por ele, não é, dentro do contexto da codificação da doutrina espírita. Para falar de Kardec e a mediunidade, esta obra de Zeus Van Tuyl e de Francisco Thyssen, Allan Kardec, ela traz para nós dois parágrafos que eu coloquei aqui para facilitar a nossa sintonia em torno daquilo que iremos desenvolver daqui para frente. Ele falando das questões do fenômeno, a fenomenologia espírita ou mediunidade. Eles abordam os seguintes aspectos. A mediunidade não é e nem nunca foi exclusividade ou privilégio dos espíritas, da doutrina espírita. Há, portanto, mediunidade no espiritismo. Ela representa a base ou meio de comunicação entre os mundos visível e invisível. É instrumento de comunicabilidade. A mediunidade, portanto, ela não é exclusividade da doutrina espírita, mas nós espíritas, a partir do trabalho de Allan Kardec, entendemos a sua importância, que estabelece as condições desta relação de comunicabilidade entre o mundo visível e o mundo invisível. Tendo como base essa premissa, esse conhecimento, nós vamos então procurar trabalhar um pouco no campo das ideias daqui para frente. Eu fiquei pensando muito em como fazer essa abordagem, como desenvolver essas ideias. Eu também sou professor e gosto muito de trabalhar com gráficos, com estruturas, com fluxos que facilitem o nosso conhecimento e, principalmente, o desenvolvimento das ideias. E tendo a mediunidade como um fenômeno de todos os tempos, porque nós vimos, inclusive, já sabíamos, mas mostramos aí essa afirmativa trazida pelos Van Tuyl e pelo Thyssen, então eu estruturei uma timeline para que a gente possa entender um pouco da mediunidade através do tempo e chegar até Allan Kardec. Então eu fiz esta linha do tempo. Nós vamos ter a mediunidade no Velho Testamento, nós vamos ter a mediunidade no Novo Testamento, nós vamos ter a mediunidade na Idade Média, nós vamos ter os fenômenos de Reiswille, nós vamos ter o surgimento de Allan Kardec sendo chamado aos primeiros estudos e aos primeiros contatos, vamos ter as pesquisas que foram por eles desenvolvidas e vamos ter o Livro dos Médiuns. Tendo como base esta linha do tempo, nós podemos fazer agrupamentos. Por exemplo, Velho Testamento, Novo Testamento, Idade Média e Reiswille. Nós vamos ver que no Velho Testamento e no Novo Testamento nós tínhamos a mediunidade, um processo espontâneo que se dava por meio dos profetas. Nós vamos ter no Novo Testamento também essas manifestações acontecendo, ocorrendo em grande profusão. Nós vamos ter na Idade Média os santos que surgiram, as manifestações mediúnicas, temos aí a imagem de Joana d'Arc.
Vamos ter, por exemplo, em Reisville, o chamamento, o envolvimento de todo o mundo, a eclosão do fenômeno mediúnico surgindo na Europa, no centro do iluminismo, mas também surgindo em outras partes do mundo, como na América do Norte e tudo mais. Depois nós temos Allan Kardec e as pesquisas. Aí nós passamos a ter a caracterização do estudo sério, a estruturação da pesquisa. Um ponto que nós temos que destacar no Novo Testamento é Jesus. Jesus foi o catalisador da mediunidade. Ele permitiu e a sua presença fez com que ela eclodisse de uma forma muito intensa. E o Jesus, ele era o médium de Deus. Nós não podemos esquecer de tudo isso, não é? Nós vamos ter depois aqui, com o surgimento de Allan Kardec, uma inflexão nessa curva, porque a partir daí um estudo sério começa a surgir. Uma linha de pesquisa orientada e fundamentada. A Sheila muito bem colocou na sua apresentação que o desenvolvimento, a formação de Allan Kardec permitiu que ele tivesse todas as condições para implementar uma pesquisa de tamanha envergadura. Mas é com o Livro dos Médiuns que nós temos a sistematização da mediunidade. Nós vamos ter ali não só o processo da classificação das mediunidades, mas nós vamos ter o conhecimento da lei dos fenômenos espíritas, facilitando-nos o entendimento de como se estabelecem as relações entre espírito e médium, espírito, médiuns e também todos aqueles que participam da reunião. Um envolvimento no campo fluídico muito importante, que é Kardec que faz. Portanto, entender essa linha do tempo é valorizar um pouco mais esse grande trabalho que Allan Kardec fez nesta consolidação do estudo sobre a mediunidade. Então, vamos seguir. Nós vamos passar rapidamente, só para vocês se recordarem. Moisés, o grande médium dos 10 mandamentos. Isso está lá, é do nosso conhecimento. Isaías, falando da vinda do Messias. Isso tudo está noticiado. Nós podemos e temos condições de acessar a esses dados. Jeremias e os falsos profetas, nós temos lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Ezequiel, também da mesma forma. Nós vamos ter Daniel com os sonhos, não é? E principalmente os sonhos de Nabucodonosor, que inclusive Allan Kardec, na sua revista Espírita, não é? Não me recordo se é, mas se não me falha a memória, de 1864, desenvolve um estudo sobre a obsessão de Nabucodonosor. Né? Então, nós temos todo esse conjunto, e temos aí também no Novo Testamento, né? Em Filipos, na Macedônia, Paulo e Silas, né, libertavam uma pitonisa que dava lucro aos seus senhores. Isso está em Atos dos Apóstolos. Esses fatos mediúnicos, todos nós conhecemos, e eles são muito anteriores à doutrina espírita. Temos a Idade Média, a Idade das Trevas, a influência, não é, que a igreja teve nesse período, causando tanta dor, tanto sofrimento, o culto às imagens, o combate às heresias, a venda de indulgências, a própria Inquisição, que tantas pessoas destruíram. Mas a luz nessa época também surgiu. E ela surgiu de uma forma muito interessante, a reforma pelo exemplo, a reforma pela teologia, as cartas teológicas que eram recebidas pela mediunidade e que estão documentadas historicamente e que podem ser acessadas. Nós temos o fenômeno mediúnico, não é, nos santos da igreja. Isaías, não é, no livro, não é, Mediunidade dos Santos, descreve para todos nós esses fenômenos e nós temos condições de ter acesso a eles.
Nós temos precursores aí da doutrina espírita. Swedenborg é um deles, não é, que teve a sua mediunidade aflorada, eclodiu, explodiu aos 56 anos e que teve uma participação, não é, nas obras da doutrina espírita. Jean-Baptiste Vianney, o cura d'Ars, também está aí. Nós temos Mesmer, não é, o pai, não é, do magnetismo animal, do qual Kardec foi um estudioso e que depois disse que o espiritismo e o magnetismo são a mesma e uma única ciência. Nós temos as irmãs Fox, com as pancadas, com os movimentos em Reiseville, não é? E temos ainda a Europa como um todo, vivendo os fenômenos das mesas girantes e das cadeiras que movimentavam plateias em teatros, porque era o grande chamamento para a população conhecer e se alegrar com esses fenômenos. Mas nós temos o cientista da vida espiritual, Hippolyte Léon Denisard Rivail, não é? Que hoje comemoraria 216 anos de nascimento. O nosso querido, a quem tanto amamos, Allan Kardec. Mas, a partir daí, então, nós vimos nesse histórico, nesse apanhado, nesta linha do tempo, todo esse processo. Então, vamos caminhar, não é? Para também não nos delongarmos e não extrapolarmos o nosso tempo. Então, veja. Quando os fenômenos surgiram, nós tínhamos das relações naturais com os espíritos e eram fenômenos. Kardec viu a necessidade de um método. Ele precisava conhecer as relações científicas, a estruturação destas relações com o espírito, estruturar uma ciência prática, estabelecer as leis que regem este fenômeno. A visão de Kardec, quando começou a analisar, foi a necessidade dessa estruturação para que o processo pudesse ser analisado de uma forma prática, conhecendo-se as leis que regem o processo. E aí, o que nós temos? Nós temos um esboço de tudo isso, que vai estar muito fundamentado na parte filosófica. Kardec buscava sempre o controle universal. Isso, nós, quando estudamos o trabalho de Kardec, observamos isso. Dos espíritos, ele o fazia, buscando, em primeiro lugar, a lógica. Em segundo, a concordância. Dos médiuns, ele observava o número que existia, os numerosos fatos e os locais aonde aconteciam. Mas também ele verificava esses fatos em várias seitas, em classes sociais, em partidos e em raças. Kardec trabalhava buscando fazer essa união e essa estruturação. E Kardec, no seu trabalho, nós vemos que ele perguntou, analisou, comparou, classificou e concluiu. Ele aplicou um método. E ele fez isso sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos. E ele consolidou o Livro dos Espíritos. As perguntas que ali estão, elas trabalham em todo esse campo. E dele, Livro dos Espíritos, nós temos, então, a base, porque o Livro dos Espíritos estabelece as leis. E nós vamos ter, então, lá no Livro dos Médiuns, o desdobramento e a abertura da aplicação e da análise das leis que regem esse fenômeno. E das leis e dos fenômenos e dos princípios para a ação mediúnica. Mas a pesquisa de Kardec ela era muito interessante. Kardec buscava a opinião universal. E para que ele fizesse isso, o que ele tinha? Ele tinha espíritos, ele tinha médiuns, ele tinha temas variados e ele tinha grupos. E ele queria, para que essa universalidade fosse atingida, que perguntas circulassem por diferentes médiuns, por diferentes espíritos, através de diferentes grupos. Kardec era muito criterioso, o método de Kardec era extremamente criterioso. E ele afirma que essa
é a única garantia séria que nós temos do ensino dos espíritos, a universalidade. E ele a conseguiu aplicando este método. Mas ele queria conhecer os participantes da lei do fenômeno. E ele viu que um desses elementos era o espírito. Lá na Revue Spirit, de 1864, e também no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, que ele trata especificamente, de uma forma clara, sobre as ordens dos espíritos, sobre a escala dos espíritos, ele diz que esta é a chave para o estudo e para o conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Kardec verificou que o espírito ele existia, ele tinha um querer, ele tinha um saber, ele pensava, ele tinha sentimento, ele tinha paixões. Com base nisso, Kardec então dividiu 3 ordens e 10 classes de espíritos. Mas vejam, meus irmãos, com infinitas variações. Kardec diz que não está limitado a essas 10 classes. Delas, nós temos infinitas variações. Este é o espírito, participante desta lei. Quando Kardec entrou para trabalhar na classificação da mediunidade em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 16, é ele que afirma: vamos fazer um resumo dos principais gêneros de mediunidade a fim de apresentarmos, por assim dizer, o quadro sinótico de todas. E aí ele complementa: mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu conveniente assinalá-las. São, na maioria, de Erasto e de Sócrates. Kardec, quando desenvolveu o trabalho de O Livro dos Espíritos, ele passou a analisar todos os pontos e teve conhecimento de todas essas relações dos espíritos. E no Livro dos Médiuns, evidentemente, assessorados pelos espíritos, ele foi então desdobrar todas essas explicações acerca do fenômeno espírita. E aí o que é que ele faz então no Livro dos Médiuns? Nós temos as divisões dos médiuns, efeitos físicos, efeitos intelectuais ou inteligentes, e vejam o que ele faz. Ele faz a classificação das variedades. Vejam, 80 variedades são colocadas em O Livro dos Médiuns. Nós temos as 10 classes, as 10 ordens lá de espíritos, nós temos 80 classes aqui, mas olha o que Kardec fala: com infinitas variações também. Então, imaginem vocês, para que o fenômeno espírita ocorra, nós temos 10 ordens diferentes de espíritos, nós temos 80 classes de médiuns, variedades de médiuns. Isso tudo se junta. Olha, meus irmãos, meus amigos, que coisa complicada de se analisar. Quantos desdobramentos não se pode tirar de tudo isso? Se nós fôssemos trabalhar em matemática, por exemplo, 1080 fatorial, quanto que isso aí não estaria dando em termos, ou se formos fazer uma outra relação matemática para verificar quantas possibilidades nós teríamos desse tipo de análise. Mas vamos continuar. Vejam, para entender a lei do fenômeno, Kardec viu o espírito e viu o médium. Mas Kardec, então, estruturou a lei do fenômeno espírita. Nós temos o espírito, com as suas vibrações, com o seu sentimento, com o seu saber. Nós temos o médium, que tem o seu perispírito, e nós já vimos com Kardec que esse perispírito é o elemento que estabelece a ligação do pensamento do espírito para com o médium. Mas nós temos os assistentes que fazem parte também desta reunião e que têm seus sentimentos, suas vibrações, os seus saberes. E temos o fluido cósmico universal que interage todas essas energias. Meus amigos, entender isso que Kardec estava nos trazendo é a base
para o que nós fazemos hoje nos nossos centros espíritas. Este princípio nos mostra a importância de nos reunirmos com objetivos sérios, buscando o bem, porque é isso que fará com que esta harmonia permita uma ação ativa e benéfica dos espíritos. E isso acontece nas nossas atividades mediúnicas. Esta relação fluídica, ela é necessária para a relação espírito-médium dentro do processo mediúnico. Vamos lá. E Kardec, isso aqui está escrito por Kardec, o resumo da lei dos fenômenos espíritas. Vocês poderão encontrar lá na Revue Spirit, de abril de 1864. Mas uma observação de Kardec que nós não podemos esquecer. Olha, meus amigos, eu trago isso aqui e eu acho que esse é o fator mais importante. Isso está na Revista Espírita de 1866. Há duas partes no Espiritismo: a dos fatos materiais e das suas consequências morais. A primeira é necessária como prova da existência dos espíritos. A segunda decorre da primeira e é a única capaz de conduzir a transformação da humanidade. Isso se chama evangelho. Isso se chama lei moral transformando o homem para a mudança necessária que ele tem que implementar em si e aonde ele convive. O trabalho de Kardec com a mediunidade, nós vimos isso. O trabalho de Kardec começou numa primeira reunião em 1855 com a senhora Pleyna Maison, onde ele viu os primeiros ensaios que eram feitos dessa forma. Uma cesta de bico, os médiuns colocavam os seus dedos e essa cesta, então, começava a desenvolver a escrita. Posteriormente, Kardec, conhecendo o senhor Boudin, ele passa, então, a encontrar no ambiente da sua casa o espaço ideal para os seus trabalhos e também as suas duas filhas, que eram médiuns. Vantuyil e Thyssen, nesta obra, eles comentam sobre a médium Caroline, que era a filha do senhor Boudin, inteiramente passiva, totalmente inconsciente, conversava livremente durante o processo mediúnico. Vejam bem a característica da médium. O processo que era utilizado era a cesta de bico, que posteriormente foi transferido para a psicografia direta. Porque se entendeu que não era necessário, se pegasse uma caneta, o espírito iria atuar sobre a mão para que ele escrevesse, ou então, diretamente na mente, para que a pessoa pudesse, então, traduzir por meio da escrita o seu pensamento. Depois, Kardec também trabalhou utilizando, os trabalhos e as comunicações que foram oriundas, da médium da senhorita Jafé. Nós temos aí o trabalho onde ocorreu lá na rua de Quetone, lá em 1856. Mas foi aqui, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec estabeleceu um ponto de apoio muito importante para ele. E a mudança se deu em função da necessidade. A sua casa não comportava mais para as reuniões que eram realizadas a quantidade de pessoas que lá chegavam. E aí, então, Kardec mudou-se para este ambiente, lá na Passage Sainte-Anne, aonde foi a sede da sociedade e também a sede da revista e o local de trabalho de Allan Kardec. Então, neste ambiente da sociedade, Kardec trabalhou, evocava espíritos, estudava as manifestações, fazia um trabalho imenso. E aqui, na Revue Spirit, Kardec fazia o quê? Comunicação com todo o mundo. A Sheila lembrou muito bem isso. Kardec, com a fluência que tinha dos idiomas que dominava fluentemente, ele recebia as cartas, analisava e as escrevia para todos, respondendo às questões e esclarecendo, e muitas vezes questionamentos que eram e tentavam colocar em xeque a doutrina espírita.
Analisava as comunicações, contestações em torno das manifestações. Desenvolvia estudos também. É importante lembrar que Kardec também desenvolvia estudos que eram publicados, eram teses, coisas profundas em torno da doutrina espírita. Nesta obra, Mediunidade, de J. Herculano Pires, do professor Herculano Pires, ele fala de alguns cuidados de Kardec, e cuidados que Kardec evitou na sua pesquisa sobre a mediunidade. Ele comenta que, utilizando as duas médiums, a Júlia e a Caroline, ele ouvia, interrogava, aceitava ou rejeitava, e também observava outros médiuns. Era o caráter observador e analítico de Allan Kardec. Videntes, ocasionalmente. Por que isso? Esta é uma consideração de Herculano Pires. O encarnado está condicionado à vida do plano material. Desdobramento. Herculano comenta também, espírito se desloca para um plano que não é o seu, e isso pode influenciar nas suas ideias. Por isso, Kardec preferiu o estudo e a investigação através das manifestações mediúnicas, aonde ele podia ter o controle da legitimidade da informação. Vejam o cuidado e o critério de Kardec. E Kardec também, ele debatia as ideias. Kardec considerava os espíritos como meros informantes, sem exceção, e isso está escrito em Obras Póstumas, na segunda parte. E ele não se submetia a argumentos de autoridade dos espíritos. Esse estudo sobre a influência do médium é muito interessante, porque é Kardec que afirma: a alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. Em O Reformador, de 2007, Alexandre Fonseca ele faz um estudo com a teoria da probabilidade, para mostrar principalmente a questão do trabalho de Allan Kardec. Então, vejam, partindo do pressuposto que o médium influencia na comunicação, imaginemos que 50% é a influência do médium. Se nós temos um médium, 50% do médium, 50% do espírito. Mas se nós temos dois médiums, nós vamos ter a probabilidade da ideia ser do espírito é de 75%. Se nós temos 3, 87%. Se nós temos 11, 97%. Agora, Kardec, na sua pesquisa, ele diz que fez milhares de observações. Observem o quanto Kardec era criterioso. E Kardec ainda diz da aplicação do seu método. Vejam, gente, isso é a visão do cientista. Aceito a verdade, tornada evidente, embora contrária às minhas opiniões pessoais. Aceito a verdade, embora contrária às minhas opiniões pessoais. Muito bem, eram essas as ideias que nós queríamos trazer. Procuramos observar o nosso tempo, 29 minutos, para não prejudicar o andamento que nós temos agora aí, do nosso irmão, que dará continuidade aí na apresentação. Agradeço a todos vocês, tá? A oportunidade de fazer a presente apresentação. Guilherme, com você.